Tiago, capítulo 1, dos versos 5 a 8. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, ó Deus, porque o Senhor é nosso Deus. Nós mudamos, nós somos fracos, nós variamos, mas o Senhor continua sendo Deus. E nesse momento em que estamos diante da sua palavra, ó Pai, nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações pelo poder que há na tua palavra, no teu evangelho, no teu Santo Espírito que fala aos nossos corações. Que a tua palavra possa produzir mudança em nossas vidas, nos despertar, nos animar, ó Pai, para prosseguirmos firmes no Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos e pedimos por isso. Amém. Provações. Certamente nós passamos por provações, por dificuldades. Algumas frutos do nosso pecado, da cobiça dos nossos corações, de escolhas erradas. Mas passamos provações também por sermos cristãos. Nós enfrentaremos sofrimento por ser cristão, perseguições, oposição. Outras vezes seremos provados e sem saber o motivo. Sofreremos, seremos ameaçados e a gente não sabe o porquê. Simplesmente iremos sofrer. O cristão, ele passa por provações. E Tiago vai tratar sobre isso aqui na sua carta. Ele escreve aos irmãos que estavam na dispersão, isso é, cristãos que eram de origem judaica, que haviam saído, espalhado por todo o Império Romano. E muitos desses irmãos estavam passando aqui por provações. Eles estavam sofrendo literalmente perseguição. Muito obrigado, Ju. Estavam enfrentando perseguições, lutas, sofrimentos. E Tiago aqui nessa carta anima esses irmãos, ele exorta esses irmãos a permanecerem firmes, a alegrarem-se, mesmo em sofrimento, entendendo que esse sofrimento, que essas provações, era para o aperfeiçoamento desses irmãos. Ele diz aí no verso 2 do capítulo 1, tende por motivo de alegria passar por provação, porque vocês vão ser aperfeiçoados, transformados, moldados ao caráter de Cristo à medida que vocês sofrem. E essa é uma realidade para nós hoje. A nossa caminhada cristã, ela não é apenas de calmaria, não é apenas de bonança, não é apenas de tranquilidade, mas nós vamos enfrentar também desafios em nossas vidas, de sabores, lutas que vão servir justamente para lembrar que a nossa vida não é aqui. Nossa vida não se limita a essa terra, não se limita ao trabalho que você tem, ao emprego, ao casamento, à estrutura familiar, não se limita a isso. A sua vida não é aqui. Mas nós somos cristãos também dispersos, peregrinos, que estamos caminhando para a pátria celestial. E enquanto nós caminharmos aqui, nós vamos enfrentar provações. E o apóstolo Tiago aqui nos mostra que muitos desses irmãos que estavam dispersos, passando por essas provações, eles estavam enfrentando isso de maneira errada, equivocada. Muitos estavam caindo em suas próprias tentações, pecados. Outros tinham uma vida de não praticar a palavra de Deus. Conheciam a palavra, mas não praticavam.
Outros ainda faziam acepção de pessoas, não possuíam uma fé que era operosa, que era colocada em prática. Logo, muitos desses irmãos estavam sendo provados, passando por dificuldades, mas de maneira reprovada pelo Senhor, não estavam sendo aprovados. E é por isso que, justamente aqui nesses versos iniciais, dos 5 ao 8, Tiago ele coloca aqui como a gente pode enfrentar essas dificuldades, essas provações de uma forma que agrada a Deus. E é diante disso que nós iremos meditar nessa noite sobre a sabedoria em meio às provações. E veja no versículo 5, o que ele diz aqui: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. É provável que muitos daqueles irmãos a quem Tiago escreve aqui não entendiam que a aprovação era motivo de alegria. Na verdade, o mundo não consegue entender isso. Como é que você pode ser cristão, você sofre desse jeito? Olha como é que é a sua família, olha o problema que você tem. De saúde, você não prospera, você não tem dinheiro, você não tem uma casa, você não tem um carro. Pelo contrário, você tem que dar suas coisas para a igreja, você dá seu dinheiro para a igreja. Como é que você pode ser feliz desse jeito? Como vocês são felizes tendo que abrir mão da felicidade, dos seus prazeres, dos seus desejos, do lazer em prol do seu Deus? E de fato, muitos passam por provações sem alegria, desmotivados, sem entender o porquê estão passando aquilo, reclamando, quase desistindo de ser cristão, quase desistindo da própria vida. Por quê? Porque muitas vezes falta sabedoria para enfrentar as provações. E por isso mesmo, Tiago inicia aqui o verso 5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, meus irmãos, quando estamos passando por provações, por dificuldades, por lutas, nós precisamos de discernimento. Nós precisamos de sabedoria. E o que é sabedoria aqui? Sabedoria aqui é mais do que conhecimento. Sabedoria aqui é o uso correto do conhecimento. Conhecimento pode ser definido nesse contexto aqui como conhecer bem a Bíblia. Sabedoria é isso, é você utilizar bem a Bíblia. É você olhar para a sua vida com os olhos de Deus. O sábio vai buscar aqui maturidade, não prazer. Existem pessoas que têm muito entendimento, muito conhecimento intelectual, mas são tolas, não são sábias. Têm erudição, têm títulos, mas não sabem como viver. Não sabem fazer escolhas corretas. E por que a sabedoria é necessária para passarmos pelas tribulações? Por que a gente não pede aqui força e livramento? Por que Tiago aqui não ora para esses irmãos e exorta, olha, ora para Deus te livrar dessa provação, olha para Deus te libertar dessa perseguição, ora para o Senhor aliviar essa provação. Tiago não ora por isso. Ele fala, olha, peça sabedoria. E existe um motivo muito simples para entendermos o porquê ele fala, peça sabedoria. É justamente para a gente não desperdiçar as oportunidades que Deus nos dá. Nós estamos passando por lutas, por provações, por dificuldades. É porque o Senhor quer que amadureçamos. É porque Ele quer forjar o nosso caráter. É porque Ele quer transformar a nossa vida. É porque existem coisas no meu caráter, na minha vida, no meu íntimo, na minha personalidade, que precisam ser transformadas. Tiago ora, peça por sabedoria. Você não está conseguindo entender o que Deus está fazendo com você, não está conseguindo entender, passar por essa situação de forma correta, ore ao Senhor, peça sabedoria. Peça sabedoria para que você possa olhar com os olhos de Deus a sua vida, para que você possa entender essas circunstâncias e usá-la para a glória de Deus. E ele continua dizendo, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido.
O apóstolo nos mostra aqui o caminho para obter e a fonte dessa sabedoria. A oração aqui é o caminho para nós recebermos a sabedoria. Você quer ser sábio? Você quer ter o discernimento que vem do Senhor? Você deseja orientação do Senhor para passar pelas provações? Ore ao Senhor, peça ao Senhor. É bem provável que o ensino de Cristo aqui estivesse bem na mente de Tiago ainda. Jesus, ele nos ensinou lá no Sermão do Monte: pedi, dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abri-se-lhe-á. Peça ao Senhor, busque ao Senhor e Ele lhe concede sabedoria. E essa oração e pedido estão direcionados ao Senhor justamente porque Deus, o nosso Senhor, Ele é a fonte de toda sabedoria. O livro de Provérbios, no capítulo 2, verso 6, diz: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Esse mesmo livro vai nos mostrar que o temor do Senhor, ele é um princípio da sabedoria. Então, se a gente quer viver de modo sábio, quer receber essa sabedoria que vem do Senhor, nós precisamos buscar o Senhor. Ele é a fonte da sabedoria. E é interessante que Tiago nos diz: clame, peça ao Senhor, porque Ele dá liberalmente. Ou seja, Ele dá graciosamente. Também pode ser traduzido aqui por sinceramente. Ou seja, Deus nos dá a sabedoria sem esperar receber nada em troca. É interessante que nós temos a tendência de fazer as coisas, de dar para alguém, fazer algum bem esperando um reconhecimento, esperando receber algo em troca. Mas Deus nos dá as suas bênçãos, Ele nos dá sabedoria liberalmente, graciosamente. Ele não espera nada da gente, Ele simplesmente dá sabedoria ao seu povo. E Ele derrama essa sabedoria não como se fosse algo limitado, não como se fosse um conta-gotas, como se essa sabedoria tivesse fim, mas Ele dá liberalmente, em grande quantidade. Basta pedirmos ao Senhor. Peça ao Senhor, nós oramos ao Senhor, clamamos ao Senhor, pedimos àquele que de fato é a fonte da sabedoria. E ele continua dizendo aqui que esse Senhor, que nos dá graciosamente, que nos dá liberalmente, Ele nada lhe impropera, ou seja, Ele não censura, Ele não recrimina quando a gente pede a Ele sabedoria. E isso é maravilhoso. Porque geralmente nós temos a tendência também de, quando conhecemos alguém que não cumpre aquilo que ela diz que vai fazer, a gente fica ressabiado de fazer alguma coisa com ela, de pedir que ela faça alguma coisa, de dar alguma responsabilidade, porque a gente fica com medo dessa pessoa não cumprir sua promessa. Mas o Senhor, quando Ele nos dá sabedoria, Ele nada lhe impropera, Ele não coloca empecilho, Ele simplesmente nos dá. Nos dá a sabedoria, nos concede a sabedoria. Ele não nos censura. Você está passando por dificuldade, você está passando por provações, elas são difíceis. Se está difícil, passar por isso com alegria, confiado no Senhor. Se está complicado, sorrir, ter esperança em meio às dificuldades que você tem vivido. Se você só consegue olhar para o copo meio vazio, peça sabedoria ao Senhor. Ore ao Senhor. Peça que Ele lhe dê a capacidade de enfrentar, de passar por esses momentos, de enxergar esses momentos de forma a você enxergar e compreender que Deus está trabalhando na sua vida. Que você não está sozinho, de que Ele tem um propósito, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até as coisas difíceis, até os momentos complicados. Mas Tiago vai nos mostrar ainda aqui como esse pedido deve ser feito. Veja aí o que ele diz no verso 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. O que é esse orar com fé? O que é pedir a Deus aqui com fé?
O que é a fé que agrada a Deus segundo a palavra? A definição do autor de Hebreus nos diz que, ora, fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Perceba que fé é a certeza das coisas que se esperam, ou seja, é a certeza, confiança, segurança nas promessas de Deus, na sua palavra. Quando Tiago diz aqui que nós devemos orar com fé por sabedoria, é justamente crendo, confiando na promessa de Deus que Ele dá sabedoria. Ele prometeu que se pedirmos, Ele vai nos dar. Então peça com fé, crendo realmente que o Senhor concederá sabedoria. Calvino diz aqui que fé, pois, é aquela que confia nas promessas de Deus e nos faz certos de obtermos o que pedimos. Isso não é uma qualidade meramente intelectual. Você conhecer, você sabe o que é fé. Não é também algo emocional, eu sinto fé, mas é algo espiritual mesmo. É você confiar no Senhor de todo o coração. E é interessante que muitos cristãos falam: olha, pastor, eu oro com muita fé em Deus para que isso aconteça, para que Ele faça aquilo, para que Ele faça aquilo outro. Mas eles não recebem esses pedidos. Eles não são atendidos em suas orações. Isso acontece porque muitas vezes essas pessoas pedem com fé, mas não baseado na promessa de Deus. Não segundo a vontade de Deus, mas segundo aquilo que elas querem que aconteça. Do jeito que elas querem, no momento que elas desejam. E como Tiago vai dizer adiante lá no capítulo 4, eles não recebem porque pedem mal. Mas pedir sabedoria e pedir com fé, meu irmão, é certeza de que Deus vai conceder sabedoria a nós. E os termos chaves aqui, fé e duvidar, vão ter significados semelhantes. A fé aqui é mais do que uma crença de que Deus pode dar aquilo que pedimos. Fé aqui inclui também uma confiança invariável em Deus. Você confia nele de todo o seu coração. Já duvidar aqui pode ser traduzido por algo que é semelhante a diferenciar. É alguém que analisa, que calcula a situação, mas continua em dúvida, continua em cima do muro. É alguém que julga, mas continua ali incerta. É uma pessoa que tem duas mentes. E a palavra que duvidar sugere não tanto uma dúvida intelectual, mas um conflito de lealdade. É como o que Jesus nos mostra lá, quando ele diz que não pode servir a dois senhores. Quando a gente olha lá no Sermão do Monte, em Mateus 6:24, Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e menosprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Esse conflito de lealdades aqui, o servir ao Senhor ou à riqueza, é o que antecede o discurso sobre a ansiedade, sobre a solicitude da vida. Quando essa lealdade ela é dividida, a ansiedade, a dúvida, o medo vão ser questões inevitáveis. Não dá para servir a dois senhores e viver uma vida sem ansiedade. Se você quer servir a Deus e servir a você mesmo, se você quer servir a Deus e servir ao seu dinheiro, ao seu estudo, à sua família, você vai ter ansiedade. Você não vai conseguir ter fé exclusiva no Senhor, porque você tem um problema no seu coração aí de lealdade. Você não confia única e exclusivamente no Senhor. Isso é tão sério aqui, meus irmãos, que o restante da perícope, dos versos 6 até o verso 8, Tiago vai nos mostrar aqui a seriedade que é alguém que não coloca a sua confiança no Senhor. Veja o que ele diz a partir da parte B do verso 6. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Meus irmãos, pedir com fé não é tão simples assim.
e fácil como muitos supõem. Porque pedir com fé é literalmente você lançar mão da sua autoconfiança. Lançar mão daquilo que você pode segurar e se lançar completamente diante do Senhor. Pedir com fé é descansar, se colocar diante do Senhor, tendo a certeza de que Ele está no controle de todas as coisas. É tirar das suas mãos todo o trabalho e colocar todo o trabalho, toda a preocupação, toda a situação nas mãos dEle. Isso envolve tirar a autoconfiança, isso envolve tirar qualquer jeitinho que a gente possa fazer, é confiar única e exclusivamente no Senhor, nas suas promessas. E quando Paulo nos diz que essa fé, ela é dom de Deus, isso é um alívio para nós, porque nós, por nós mesmos, não conseguimos confiar exclusivamente no Senhor. É Deus que nos faz confiar nele mesmo. É Ele quem gera fé em nosso coração, de forma que a gente pode confiar e depositar nossa esperança nele. Mas mesmo sendo um dom de Deus, mesmo tendo a fé salvadora em nossos corações, nós ainda somos tentados a vacilar. E assim como Pedro, sermos tidos como homens de pouca fé. E Tiago diz aqui que o que pede e duvida é semelhante à onda do mar. Nós temos aqui no nosso estado um litoral bonito, que eu ainda quero conhecer, não conheço muita coisa, mas um litoral bonito, e que esse exemplo que Tiago utiliza aqui está muito na realidade da gente. Quando você olha para a Bahia aqui de Vitória, que o tempo está bom, você não vê onda, você vê o mar calminho, dá para fazer stand-up ali tranquilo, mas se o tempo virar, as ondas vão ficar mais agitadas, para fazer um stand-up já é mais complicado, o mar fica revolto, o mar não fica calmo, sossegado, não tem paz no mar, é uma agitação, não há sossego, e é isso que o texto aponta. O homem que não confia, mas duvida, ele não tem sossego na sua vida, ele não tem paz, ele vive agitado, como as ondas do mar. Assim é o homem de ânimo dobre. Literalmente significa aqui um ânimo duplo, duas caras, dividido. É um homem que diz uma hora sim, eu confio em Deus, daqui a pouco não, eu não acho que é bem assim, eu estou com medo. Então vem uma dúvida, ele diz, não, sim, eu confio, agora eu estou firme, mas logo daqui a pouco não, não é bem assim. Inconstante. Como a onda do mar vai e vem. Foi essa dúvida que fez Pedro afundar nas ondas. Ele estava caminhando, olhando para o Senhor, para Jesus, confiante. Mas daqui a pouco ele olhou para o lado, olhou para os problemas, tirou o foco do Senhor, tirou a sua fé exclusiva do Senhor, começou a olhar para os problemas e foi afundando, quase morrendo. Porque ele não olhou para o Senhor, duvidou, foi agitado, foi levado pela tempestade. Muitos cristãos vivem como rolha na água. Bota uma rolha lá na água e faz a onda. Ela vai para cima e para baixo, ela não fica parada. Inconstância. E esse tipo de experiência indica também imaturidade. Quando Paulo escreve lá em Efésios capítulo 4, 14, ele usa uma figura parecida. Ele diz para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. A instabilidade e a imaturidade, elas caminham juntas. Quantos estão há tanto tempo dentro da igreja, mas não desfrutam dessa segurança, dessa certeza, são como uma onda agitada, porque não desfrutam dessa confiança no Senhor, porque são imaturos. Se nós tivermos um coração que não duvida, que não se mostra dividido, nós podemos pedir com fé que Deus vai nos dar a sabedoria que a gente precisa para passar pelas provações de forma que agrada o nosso Deus.
Meus irmãos, é certo que nós passamos por lutas, nós passamos por provações. Isso faz parte da nossa caminhada cristã, isso faz parte da nossa jornada aqui na terra. Mas a palavra nos mostra que nós podemos passar por essas situações, por essas dificuldades, com uma outra perspectiva. Você não precisa olhar para isso sem esperança. Você não precisa olhar para os problemas triste, murmurando, reclamando, blasfemando. Mas para a gente olhar para as nossas provações, para as nossas lutas, com outra perspectiva, peça ao Senhor sabedoria. Tiago não ora aqui para esses irmãos que estavam sofrendo, muitos morrendo, sendo perseguidos. Senhor, livre esses irmãos. Faça com que eles parem de ser perseguidos. Dê a eles prosperidade, dê a eles paz, dê a eles conforto. Tiago não orou por isso. Nem escreveu falando que eles pedissem isso. Mas ele escreveu, olha, vocês estão com dificuldade. Está difícil passar pelas provações com alegria, confiando no Senhor. Peça a Deus sabedoria. Talvez seja isso que esteja precisando na sua vida hoje. Para passar por essa dificuldade que você tem enfrentado na sua casa, na sua saúde, no seu trabalho. Peça ao Senhor sabedoria. Peça que Ele lhe dê discernimento. O entendimento que você está passando por isso com um propósito. Deus quer aperfeiçoar você. Deus quer forjar o seu caráter. Quer com que você seja cada dia mais e mais parecido com Jesus Cristo. Além de orar, nós vamos encontrar também sabedoria do Senhor na sua palavra. Na palavra de Deus nós encontramos a sabedoria de Deus revelada. Ele revelou a sua vontade nas Escrituras. Não dá para ser sábio e pedir discernimento do Senhor sem conhecer a palavra de Deus. Ore ao Senhor, peça sabedoria, mas leia a palavra. Medite na palavra, mergulhe na palavra. Se você deseja ser sábio, se você deseja ter discernimento, conhecimento para passar pelas dificuldades. Mas ore, peça e medite na palavra com fé. Não duvide do que o Senhor pode fazer. Não duvide do caráter do Senhor. Não duvide de que Ele pode atender a sua oração. Talvez a sua oração não tenha que ser nem como os apóstolos falaram com Jesus. Olha, Jesus, aumente a minha fé. Mas talvez a sua oração tenha que ser: Senhor, me ajuda a ter fé no Senhor. Senhor, me ajude a confiar só em Ti. Porque o foco aqui não é o tamanho da sua fé, mas o objeto da sua fé. Porque o próprio Cristo disse, olha, que se sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, uma semente tão pequena, se você tiver uma fé desse tamanho, você é capaz de dizer para essa planta, sai daqui, vá para lá, e ela vai. Não porque a sua fé é grande, mas porque a sua fé está em Jesus. Peça ao Senhor que coloque fé nele. Tire a sua confiança, tire a sua segurança, tire os seus olhos de qualquer coisa que não seja o Senhor. Coloque os seus olhos, a sua esperança, a sua confiança em Jesus Cristo. Quando nós confiamos nele, nas suas promessas, nós podemos pedir, tendo a certeza de que ele ouve a nossa oração, tendo a certeza de que ele nos responde. Porque enquanto a gente não estiver firmado no Senhor, enquanto a nossa fé não estiver nele, nós seremos como um mar agitado.
nós iremos de um lado para o outro. Seremos arremetidos, balançados, instáveis, inseguros, porque a nossa fé não está no Senhor. Nós duvidaremos. Teremos um ânimo dobre, um ânimo duplo. Isso vai trazer ansiedade, isso vai trazer medo, isso vai trazer insegurança. E conforme o próprio apóstolo nos diz aqui, a gente não vai alcançar do Senhor coisa alguma, porque a nossa fé não está nele. Que o Senhor nos faça homens e mulheres mais sábios, que temam o Senhor, que tenham os olhos fixos nele, e que possamos enfrentar as nossas provações, as nossas lutas e dificuldades com sabedoria, confiado no Senhor. Deus nos abençoe e aplique a sua palavra.